Glória a Deus! Uma boa noite a você que está participando conosco dessa live tão especial, a live dos homens que vencem. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Você que está entrando na nossa live, vai curtindo, vai compartilhando. Hoje nós estamos numa live para homens, para trazer uma palavra de Deus para o coração dos homens, né? Pastor Jefferson, as considerações iniciais do senhor para essa live tão especial. Boa noite, pastor Lucas. Boa noite a todos vocês que nos assistem agora. Olha, essa live será especial e tenha certeza que todos vocês que estão nos assistindo agora, vocês vão aprender muito com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Com certeza. Pastor Leandro, as considerações iniciais do senhor para essa live, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Lucas, pastor Jefferson. Deus abençoe a todos nessa live tão abençoada, onde nós vamos falar de um tema tão importante. Quero deixar aqui uma boa noite a todos vocês, homens que vencem, que nos estão nos ouvindo agora, nos acompanhando. Que Deus possa falar com vocês poderosamente conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ser uma bênção. Deus vai falar ao nosso coração de uma maneira especial. Nós estamos hoje nessa live com o nosso tema, né? Um tema tão relevante, tão importante para a vida dos homens. O nosso tema de hoje, pastor Jéssica, pastor Leandro, é como o marido deve tratar a sua esposa. Esse tema é um tema muito interessante, porque não serve apenas para os maridos, servem para as esposas também, servem também para aqueles que estão solteiros e irão se casar, servem também para aqueles que querem ter um entendimento maior da palavra de Deus acerca desse assunto, né? E é um assunto muito importante. Pastor Jefferson, qual é a visão do senhor sobre esse assunto, né? Sobre essa live que fala de como o marido deve tratar a sua esposa? É até importante lembrar, pastor Jefferson, que os pais precisam orientar os seus filhos, para que quando os filhos cresçam, eles venham crescer já tendo um entendimento da maneira correta, não é verdade? É verdade, pastor Lucas, né? Acho que todo pai também tem que ter essa consciência que o filho vai crescer, vai ter que construir uma família. Então, é muito importante já receber esse entendimento de como tratar a esposa, a maneira da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela vai trazer grandes informações, né? Para que possamos viver melhor, ter um casamento abençoado. Então, o nosso objetivo aqui, pastor Lucas, é passar essa visão, né? A visão da palavra de Deus para todos os homens que estão nos assistindo agora, você que é solteiro, você que é casado, nós vamos passar essa visão para você. Essa visão que Deus colocou no nosso coração para abençoar a sua vida. Então, eu tenho a certeza que algo hoje vai mudar o seu entendimento. E em nome de Jesus, você será muito abençoado. É verdade. Pastor Leandro, qual a visão do senhor, né? O senhor que lida com os homens que vencem, o senhor que lida com a juventude, qual a importância desse tema, até para os jovens mesmo, entenderem como ser, né, um marido abençoado quando vierem a casar, enfim. Qual a visão do senhor sobre esse tema? Com certeza, pastor, é um tema muito importante, é um tema bastante edificante para que nós venhamos aprender com a palavra de Deus acerca de como o marido deve
tratar a sua esposa. Lembrando que a mulher é um vaso mais frágil, amém? E muitas vezes os homens acabam ali falando de uma maneira errada e acaba trazendo ali consequência para o seu casamento. A Bíblia diz para nós que quando Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem vivesse só, por isso ele criou uma adjuntora, a sua esposa. E esse tema vai trazer edificação para todos os homens que são casados e para aqueles que futuramente irão casar e vão aprender a cuidar das suas amadas esposas, como Deus quer que nós, homens, cuidamos dela. Será bastante edificante, em nome de Jesus. É verdade. Pastor Leandro, Pastor Jefferson, o objetivo dessa live é para que os maridos tenham a ciência da importância de uma esposa feliz, realizada dentro do lar, né? Existem muitos homens que ainda não sabem como tratar sua esposa, mas nessa live eles irão aprender a tratar sua esposa de uma forma que agrada a ela e que agrada a Deus também, né? Porque nós temos o padrão bíblico, né, para isso. Pastor Jefferson, eu vou ler as perguntas aqui que nós preparamos para irmos falando sobre esse tema, e o senhor vai ler o versículo para nós, tá bom? Primeira pergunta, primeira coisa que nós vamos responder hoje, primeiro tópico, nós já vamos entrar agora. Você que está entrando na live, compartilha, manda para 5, 10, 20 pessoas que você está aí acessando, você está assistindo essa live, manda para todo mundo, que vai ser uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Então, faz isso, envia aí para todo mundo em nome do Senhor Jesus. Envia para todos os grupos do WhatsApp, do Facebook, né? Eu peço aí que toda os jovens, os obreiros, manda para todo mundo para nos ajudar a compartilhar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então eu queria pedir para você fazer isso, compartilhar com todo mundo, porque vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos entrar aqui no tema, para a glória de Deus, que Deus vai abençoar de uma maneira especial. Vamos entrar nesse tema e Deus vai nos honrar. Pastor Jefferson, primeiro tema agora, primeiro ponto que nós vamos entrar agora. Como o marido deve tratar a sua esposa? Nosso versículo que nós vamos usar agora é o versículo que está em 1 de Pedro, né? Capítulo de número 3, versículo de número 7. Não é isso, pastor Jefferson? É isso mesmo, pastor Lucas. Olha o que diz esse versículo aqui. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pastor Gerson, o senhor pode ler novamente, por favor, para ficar bem frisado aqui? Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Glória a Deus. Pastor Jefferson, primeiro ponto aí, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta, né? E ele fala sobre coabitar com entendimento.
A primeira coisa que nós precisamos é coabitar com as nossas mulheres com entendimento. Coabitar dando honra. Sabe o que é coabitar? É você habitar em conjunto. É você estar junto, morar. Então, o primeiro ponto aí é que a pessoa ela deve coabitar, estabelecer relações, né? Coabitar dentro de um lar é conviver dentro de um lar. Então, o primeiro ponto que nós precisamos observar aqui, o marido ele deve tratar bem a sua esposa. Em primeiro lugar, porque ele coabita com ela, ele mora com ela, ele estabelece com ela uma relação de amor, estabelece com ela uma relação de afeto, uma relação de espiritualidade, estão juntos, unidos espiritualmente, e a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, tornarão dois uma só carne. Então, o primeiro ponto é isso, pastor Jesus, é a coabitação. Né? O que o senhor pode falar do tratamento no dia a dia, né? Vivendo com a mulher, pastor Jefferson? O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, pastor Lucas, isso é algo muito importante, porque, como o senhor mesmo acabou de dizer, duas pessoas morando juntas no mesmo ambiente. A importância do marido tratar bem a esposa vai trazer um diferencial também para aquele ambiente onde os dois estão habitando juntos. Né? E a maneira que o marido trata a sua esposa, coabitando com ela, morando junto com ela, né, pode significar muito a paz, a alegria, desfrutar, né, de momentos maravilhosos ali dentro da sua própria casa. Então é isso que muitos homens precisam entender, né, que já estão coabitando, ter esse entendimento para que o ambiente ao qual eles estão vivendo possa se tornar um ambiente maravilhoso ali, quando o homem tem o entendimento certo de tratar a sua esposa, pastor Lucas. É verdade. Pastor Leandro, como o senhor vê essa questão da coabitação? O fato de morarem juntos, né? Como deve ser o tratamento, sendo que eles moram juntos? Com certeza, pastor, é muito importante um casal, quando eles estão coabitando junto ali naquela casa, haver o diálogo. Porque eu até deixei escrito aqui, para entender melhor como o homem deve tratar a sua esposa, o marido precisa conversar com a sua esposa, dialogar com ela, entender a esposa, ouvir a sua esposa, porque muitas vezes a mulher quer falar e o marido não quer ouvir, e nós precisamos estar no lar, ter diálogo, conversa. Ali ele vai entender, ouvir a mulher, ele vai poder também cuidar, tratar bem daquela mulher. Aquela mulher vai falar com ele, ele vai saber o que ela está sentindo, o que ela está passando, para que aquele lar onde eles estão coabitando, onde eles estão morando, tenha união, tenha paz, tenha entendimento. Aquela mulher quer expressar alguma situação, aquilo que ela não está gostando, ou aquilo que ela quer que seja feito. Então, eu acho muito importante o diálogo entre o marido e a esposa naquele lar, para que tenha uma edificação, que muitas vezes o marido ali precisa conversar mais com a sua esposa, para que tenha um lar ali edificante. Amém. O pastor Ademir vai entrar conosco agora. Entra conosco, pastor Ademir. Boa noite, pastor Ademir. Boa noite, pastor Lucas. Tudo na paz, pastor Ademir? Tudo na paz, agora deu certo. Deu certo, né? O senhor teve um probleminha para entrar aí. Se o senhor conseguir fazer a rotação, o retrato do celular, vai ficar melhor. O senhor precisa baixar assim e apertar a rotação ou retrato. Aperta aí, por favor. O senhor conseguiu? Aí o senhor vira o aparelho.
Ah, agora sim. Agora ficou bom, hein, pastor? Glória a Deus. Agora deu certo. Amém. Amém. Pastor Ademir, nós estamos com Sim, senhor. um tema muito importante hoje. Nós estamos falando como o marido deve tratar a sua esposa. Nós estamos no primeiro tópico ainda. Nós estamos falando sobre coabitação, né? Coabitar é morar Sim, junto, senhor. é estabelecer uma relação, né? A dois, né? Morar junto. Então, o pastor Jéssica falou sobre morar junto, né? De um entender o outro, porque todos os dias eles vão estar juntos. O pastor Leandro falou da importância do marido ouvir a esposa, né? Morando juntos. E o que o senhor poderia dizer Sim, sobre senhor. algo importante de um marido que mora junto com a esposa, que coabita com a esposa? Como que ele deve tratar a esposa dentro de casa, se ele é uma pessoa de Deus? Se ele é uma pessoa de Deus, Qual que é a visão do senhor? então, pastor Lucas, a minha visão é que, primeiramente, a esposa ela tem que ser tratada com respeito, né? Ela tem que ser tratada com respeito e nós temos que estar na mesma união, né? Dentro da palavra, porque quando o casal eles estão juntos, um tem que ouvir o outro, mas tudo dentro da palavra, né? Tudo dentro da palavra de Deus, né? Pastor Demi, ajusta Sim, a câmera senhor. do senhor, que nós não estamos conseguindo ver o rosto do senhor direito. Isso. Só Sim, virar um senhor. pouquinho. E é só posicionar ela melhor aí. Ah, agora a gente está vendo o senhor. Então, para o senhor, Sim, senhor. o casal, o importante é morando junto é o respeito. É uma coisa muito importante. É o respeito, Glória a Deus. Então, né? olha que coisa boa. Dessa primeira pergunta, nós já extraímos muita coisa, né? Pastor Jefferson, o próprio versículo 7 de 1 de Pedro fala uma segunda coisa, né? Que é o segundo tópico nosso. O que é honrar a esposa? E por que ele deve honrar a sua esposa, né? O senhor leu aí o que, pastor Jefferson? Igualmente, vós, maridos, coabitai com as vossas esposas, não é isso? Minha câmera travou. Pastor Jefferson, o senhor está me ouvindo? Pastor Jefferson está me ouvindo? Está me ouvindo, pastor Jefferson? Vou ter que sair. Pastor Leandro, o Pois senhor está com a Bíblia do senhor aí? Sim. Fala o que aí, pastor Leandro? Igualmente, vós, marido, coabitais com ela com entendimento, dando honra a ela. Olha Honra só. a mulher. Então, esse é o segundo ponto, né? Coabitar com entendimento. Qual foi o entendimento que nós passamos, né? O pastor Jéssico falou sobre a importância de conviver bem junto. O pastor Leandro falou do diálogo. O pastor Ademir falou do respeito, né? Que é importante para coabitar junto. E agora nós estamos falando, pastor Jéssico, da honra. Na visão do senhor, o que é importante trazer para os homens de honra? Como que o marido ele pode honrar a sua esposa? Qual a melhor maneira de honrar a sua esposa? Pastor Lucas, na minha visão, a melhor maneira do marido honrar a sua esposa é dando a atenção devida a ela. Na minha visão, quando o marido dá, ele honra ela. Ele honra a sua esposa. Então, essa é a minha visão, né, para todos homens que estão me assistindo agora, você que é casado, quando você dá aquela atenção que a sua esposa merece,
você está honrando ela naquele momento, pastor Lucas. Entendi. Irmãos, você que está assistindo a live, você pode ir compartilhando, você pode ir escrevendo aqueles pontos mais importantes que você achou aí, você vai mandando para a gente estar sabendo que você está ouvindo, está entendendo o que nós estamos falando, tá bom? Você pode ir comentando, vai envia nos grupos da igreja, envia nos grupos do Facebook e vai comentando em nome de Jesus. Pastor Leandro, qual a visão do senhor em relação à honra? Em que o marido tem que honrar a sua esposa? Sim. Eu até marquei aqui o que significa de honra. Honra é conferir crédito ou merecimento, mas honrar é devolver à pessoa o que ela tem por direito. Como nós estamos falando de honrar a mulher, você precisa, homem, honrar, igualzinho o pastor Jefferson, ele passou aqui. Muitas vezes nós não honramos a nossa esposa naquilo o que ela é merecido. A mulher, ela se arruma, nós não elogiamos ela. A mulher, ela se arruma, se prepara para o marido, e o marido não honra, a elogiando, a respeitando ela ali. Guardar aquele elogio, sabe? Você se entregar mesmo para sua esposa, dizer que você o ama, que ela é a mulher da sua vida, aquela mulher que às vezes já te deu até filhos para você. Você honrar ela, dar o seu devido valor para ela ali. Amém? Guardar o seu melhor para ela, manter os seus olhos nela, edificar ela com palavras, dizendo o quanto ela é importante, especial para você. Glória a Deus, pastor Leandro. Pastor Ademir, na visão do senhor, o que significa essa honra, né, que o marido deve dar à sua esposa? Bom, pastor Lucas, primeiramente, eu tenho que ser verdadeiro com ela, né? Nós temos que ser verdadeiros com nossas esposas e compartilhar com elas a nossa vida, porque a Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem como acordo. Então, eu tenho que estar de acordo com a minha esposa, ela tem que estar de acordo comigo, então eu tenho que compartilhar a minha vida com ela. Dar essa honra para ela, não ser, como se diz, um esposo mentiroso, não ser um esposo falso, mas verdadeiro. Isso é importante. Essa é a minha construção, pastor. Isso é importante, né, pastor Demir? Então, o pastor Jefferson falou sobre honrar, o pastor Leandro falou sobre nós estarmos atentos a tudo que ela pede, a tudo que ela fala, né? E o pastor Ademir está falando sobre a importância de honrar, respeitar, estar junto com a mulher, né? Pastor Jefferson, a terceira parte desse versículo fala o que acontece se o marido não honrar a sua esposa. O que acontece aí, pastor Jefferson? Pastor Lucas, é muito forte o que a Bíblia diz aqui. Eu gostaria que você que está me assistindo agora, você que é marido, prestasse atenção. O que acontece, pastor Lucas? A Bíblia diz que o marido deve honrar a sua esposa, né? Que ela é o vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se o marido não honrar a sua esposa, a Bíblia está dizendo que até as orações dele serão impedidas. Olha só. Pastor Leandro, qual é a visão do senhor? Quando um homem não honra a sua esposa, né? Como que fica essa situação? Nem Deus vai ouvir ele, pastor Leandro. O que o senhor acha? Com certeza, pastor, é que a gente ensina na igreja e passa a importância. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, por que a minha oração não está sendo respondida? A primeira coisa que a gente pergunta é, como está, se a pessoa é casada, é claro, como está a sua relação com a sua esposa? Aí a pessoa fala, nós não estamos ali se batendo bem, aí você já entende. Aí você leva no entendimento da palavra, amigo, não podemos ficar desta maneira. Muitas vezes as orações não estão sendo impedidas porque o marido
conhecedor da palavra, não está cumprindo aquilo que Deus a ordenou, o qual é coabitar, o qual é honrar ela, porque senão ele fica desligado do céu. E às vezes muitos estão desligados do céu por não dar ouvido que Deus está nos orientando. No caso é coabitar, honrar a nossa esposa, porque senão as nossas orações não vão ser ouvidas. Por isso, marido, honre, cuide da sua esposa. O senhor falou uma coisa muito forte, viu, pastor Leandro? O marido estará desligado do céu. Isso é muito forte. Isso é uma coisa que muito marido às vezes pergunta: por que a minha vida não vai para frente? Porque talvez ele está desligado do céu. Glória a Deus. Que entendimento forte. Pastor Demir, na visão do senhor, né? Quando a oração é impedida, o que acontece? O senhor está me ouvindo, pastor Demir? Sim, senhor, estou sim. O que acontece quando o marido, Deus não ouve as orações? Deus não ouve as orações dele. O que acontece? Olha, pastor, quando Deus não ouve a oração de um marido, é porque ele está distante de Deus, né? Então, que quando o esposo ele não honra a sua esposa, o casamento passa a ser um casamento que eles vão ficar sofrendo. Porque o esposo ora a Deus, mas a oração dele não passa do teto da própria casa dele. Porque ele não está bem com Deus. Por ele não estar honrando a sua esposa, também dentro da palavra. Então, isso é muito importante, pastor, que quando as nossas orações ela não chega até a Deus, nós temos a nossa obrigação. Temos a nossa obrigação, né, pastor? Tá travando esposa, um pouquinho. O nosso casamento ele pode chegar. Tá travando um pouquinho, pastor Emílio. Pastor Jefferson, o irmão Luiz Cláudio Firmino, ele disse assim: a sua honra com a sua esposa é também sua comunhão com Deus. Ele também teve um entendimento forte, né? É verdade? Forte. Com certeza, pastor Lucas, porque a minha visão se um homem ele tem também comunhão com Deus, ele vai ter comunhão com a sua esposa. Ele vai saber tratar a sua esposa. Ele vai saber, né, como nós estamos falando aí, agir como homem de Deus dentro da sua própria casa, né? Como nós estávamos falando sobre as orações. Sabemos que às vezes as lutas vêm dentro de casa, os problemas vêm no casamento, e o marido vai ter que orar. O marido vai ter que buscar Deus para pedir ajuda de Deus ali. Mas, né, se ele não honra a sua esposa, não tem comunhão com Deus, a comunhão está quebrada. E como Deus vai responder? E como aquela situação vai mudar? É verdade. Pastor Jefferson, e essa questão de ser impedida as orações, qual que é a visão do senhor sobre isso? Olha, pastor Lucas, eu já imagino as janelas dos céus. A gente precisa do favor de Deus. A gente precisa da graça de Deus, né? E quando as orações estão impedidas, não tem bênção. A bênção não vai cair sobre aquele casal. A bênção não chega, né, pastor? Não chega. A bênção não vai chegar, né? As coisas não vão acontecer. Verdade. Pastor Jefferson, o pastor Cruz está dizendo assim, lá de Machado: honrar a esposa é saber que a esposa também é autoridade dentro da casa, já que habita no mesmo lar, pois o machismo às vezes impedem essa honra, faltando o respeito e a dignidade para com a esposa. Então, o homem acha que ele é tão melhor, ou tão perfeito, ou tão machão, né? Que ele não entende que a mulher tem ali a sua participação no lar, né? O senhor entende isso também?
Sim, pastor Lucas, né? Eu acho que Deus, ele colocou cada um ali na sua devida posição para o bem do próprio lar. Principalmente espiritualmente falando, às vezes o homem assume essa autoridade espiritual, né? Como se só ele que deveria orar, só ele deve fazer as coisas de Deus para abençoar o lar, e às vezes acaba até impedindo a sua esposa, né, de assumir uma autoridade ali em Cristo para abençoar a casa também. Então, o homem deve também reconhecer a autoridade espiritual que Deus deu para a esposa dele. Na verdade, essa autoridade é a autoridade de edificação, né? Essa autoridade foi que Deus deu. Ao homem, Deus deu a autoridade de ser o cabeça da casa, né? Mas a mulher, a questão da edificação. Pastor Jefferson, vamos passar por outro tópico. O marido, ele pode se distanciar da sua esposa. O que acontece se ele se distanciar da sua esposa? Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Na verdade, né, uma orientação de Paulo àqueles que são casados, né? Lê para a gente, por favor, pastor. Aqui nessa tradução, pastor Lucas, diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Ok, pastor Gerson. Leia novamente, por favor, pastor, para que todos possam entender. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Pastor Jefferson, a palavra defraudar aí, ela significa desfalcar, né? Essa palavra defraudar, ela significa privar com dolo, com intenção. O marido, ele não deve se separar da esposa com intenção. Ele não deve em nenhum momento se separar da esposa. E isso em todas as áreas, né? Nós falamos da questão de conversar, de respeitar, mas no sentido íntimo também, o marido, ele nunca pode se separar da esposa. E Paulo, ele fala que ele só pode se separar em um momento, né? E é um momento pequeno, né? Que é o momento do jejum, né? Ele não deve se afastar da esposa, privar a esposa. Ele não deve desfalcar a esposa, né? Ele tem que ser um marido presente. Também a mulher também. A mulher não pode se distanciar do seu marido. Bom seria que as mulheres todos os dias se aproximassem dos seus maridos, né? Então, defraudar é isso, é desfalcar. Defraudar é privar, né? Impedir o outro de estar junto, né? E Paulo fala que nós não podemos nunca nos distanciar, só quando há consentimento mútuo para aplicar a oração e ao jejum. Pastor Leandro, qual a visão do senhor sobre isso? Amém, pastor. Estava até anotando essa palavra que o senhor falou aí, muito forte. Não é bom, né? Não só o homem se distanciar, mas sim também a mulher também não. Por quê? Porque se isso acontecer, quem que vai chegar? Satanás. E a gente acaba vendo muitos casamentos sendo destruídos por causa disso, por causa no distanciar na vida íntima do casal. O homem se distancia da mulher, a mulher se distancia do homem, e o que acontece?
o inimigo, ele entra. E quando o inimigo entra, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele acaba trazendo aquilo que ele veio fazer. Matar, roubar e destruir. O que eu entendo com isso? Jamais saia do que a palavra de Deus diz. Não se distancie. Se tiver alguma coisa, tenta, conversa com a sua esposa. Há um diálogo. Fale com ela. Mulher, fale com o seu marido, mas não distancie. Eu já atendi caso que a pessoa falou, pastor, eu vou dar um chá de cadeira nele. Mas, quando eu ouvi o senhor pregar sobre isso, vou chegar em casa e vou conversar com a minha esposa, vou conversar com o meu esposo. E ambos ali, hoje, estão vivendo 10, porque ouviram o que a palavra de Deus diz, ouviu aquilo que o senhor falou aí agora. Não é bom que o homem se aparte e nem que a mulher também se aparte, mas que ela se aproxime também do homem. É verdade. Você que está participando da live, comenta aí o que você acha sobre isso. Qual a sua visão sobre o marido, sobre a esposa? Você pode ir comentando, que o seu comentário vai aparecer no rodapé, tá? Se você, ô Brian, pode deixar todos os comentários aparecendo no rodapé, tá? Enquanto a gente vai falando aqui, vai trazendo esse entendimento. Pastor Ademir, qual a visão do senhor sobre isso, né? O fato do marido se distanciar da mulher, né? Em nenhum momento a gente pode se distanciar, a não ser pela oração e pelo jejum. Sim, senhor, pastor Lu. Minha visão, pastor, tem muito se distanciando da sua esposa, né, por coisas úteis, né? Então, como eu tenho a minha visão, eu falo por mim, que já vou fazer 21 anos que eu estou junto com a minha esposa, que nós somos casados. Então, sempre eu me procurei me aproximar dela. Eu nunca pensei em me distanciar da minha esposa, nem pelas amizades, nem pelas algumas coisas através do telefone, que muitas das vezes o próprio aparelho celular está fazendo o esposo se distanciar da esposa, ou vice-versa também, a esposa se distanciando do esposo. Então a minha visão é essa, cada dia mais próximos da nossa esposa. O senhor está falando da mídia, da área digital, né? Sim, senhor. Amém. Pastor Jefferson, qual a visão do senhor sobre isso? Pastor Jefferson, qual a visão do senhor sobre isso? Qual deve ser a postura do homem e a postura da mulher em relação à proximidade? Olha, pastor, nós já temos exemplo na Bíblia, né, de um distanciamento de um casal, Eva e Adão, e todo mundo já sabe no que deu. O inimigo chegou e bagunçou tudo, né? A minha visão de postura, eu acho que tem que ser a mesma dos dois. Porque tem um falar, ele me procura, eu também não vou procurar. Aí não me chama, eu também não vou chamar, né? Porque, às vezes, o marido ou a esposa está de corpo presente ali, dentro de casa, mas está distante um com o outro. Não falam, não tem aquele carinho, aquele abraço, aquele beijo. Então, muitos também estão de corpo presente, mas distantes, né? Às vezes, focado em outras coisas. Então, a minha visão, pastor Lucas, que essa postura de aproximação não deve ser só de um, tem que ser os dois. Um procurar o outro para o bem do casamento. Amém. O Luiz está falando, o casamento não é só um compromisso a dois, mas um compromisso com Deus. Olha que comentário importante, hein? Deus abençoe, viu, Luiz? Está comentando aí, que comentário importante para nós. Serve muito para a nossa live, tá bom? Deus abençoe, Luiz. Vai compartilhando, irmãos. Eu estou vendo aqui que ninguém está compartilhando. Eu não sei se é a minha página que não está atual aqui, mas vai compartilhando essa live com todo mundo em nome do Senhor Jesus, né? Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Pastor Jefferson, vamos para o último tópico aí. O que o marido precisa fazer
para tratar bem a sua esposa. O que ele precisa fazer? Está em Efésios 5, 28. Olha, pastor Lucas, a Bíblia Sagrada diz aqui que o marido deve fazer para tratar bem a sua esposa o seguinte: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Leia novamente, por favor, pastor. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha só que palavra forte, né, pastor Jefferson? Que palavra abençoada. O marido, o que ele precisa fazer, né, para tratar bem a sua esposa? Ele precisa amar a sua esposa assim como ele ama o seu próprio corpo. E até a Bíblia chega a dizer que por que nós temos que amar dessa forma? Que como Cristo fez pela igreja, esse é o motivo de termos que amar a nossa esposa, né? E como o nosso corpo, porque a Bíblia diz que nós alimentamos e cuidamos do nosso corpo. Então nós temos que fazer a mesma coisa com a nossa esposa. Porque quando Deus entregou Eva para Adão, Deus disse assim: essa é carne da sua carne, sangue do seu sangue, né? Então, quando o marido entende isso, que ele tem que amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo, né? Ele vai ser muito abençoado. Pastor Leandro, nesse ponto, qual a visão do senhor sobre amar a mulher como se ama o seu próprio corpo? Amém, pastor. Essa palavra que o senhor falou é muito forte. Quando Deus criou, né, a mulher tirando da costela de Adão, e ele falou assim: osso do seu osso, carne da sua carne. Então, na minha visão quando você não ama a sua esposa, não cuida dela, não honra a tua esposa, como o mesmo versículo que o pastor Jefferson, ele leu. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. A Bíblia manda você amar a sua esposa como você ama você cuidar da sua esposa como você cuida de você. E muitos homens têm deixado a desejar nessa parte. Eles estão desligados do céu, como nós falamos. Nós precisamos, da mesma maneira que você cuida de você, você cuida da esposa. Mesma maneira que você honra você, que você cuida do seu corpo, você deve devolver isso da mesma maneira para a tua esposa. Eu coloquei aqui: honrar a minha esposa é um compromisso de longo prazo. Há dias que não são fáceis, mas outros, sim. Mas o importante é você esforçar para honrar essa mulher, o qual Deus colocou do seu lado, e Deus espera de mim e de você esse cuidado, esse carinho e esse amor para com ela. Glória a Deus. Pastor Ademir, qual é a visão do senhor sobre isso? Sim, senhor pastor. A minha visão, pastor, que primeiramente o casamento, ele é um ministério, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito prezada por Deus, que é um ministério, é um compromisso muito sério, né? E nós vemos que para tratar a esposa bem, nós temos que ser ela dentro para conhecer os sentimentos, né? Então, essa é a minha visão, que nós temos o quê? Que prestar atenção em tudo que ela faz, né? Em tudo que ela fala, temos que dar atenção, e nós precisamos o quê, pastor? Trazer a cada dia as nossas esposas para mais perto. Tem muitos esposos que estão deixando as esposas mais distantes. Está havendo uma barreira no meio, uma parede no meio do casal. Então, a minha visão.
Precisa te arrancar essa parede aí, pastor Demar. Tirar essa parede. Glória a Deus. Pastor Jefferson, qual a visão do senhor sobre isso? Sobre o amor que o marido deve ter para com a sua esposa, como ele ama o seu próprio corpo. Pastor Lucas, na minha visão, o amor é muito mais do que palavras. O amor é atitude. Através da atitude do marido, ele vai demonstrar se ele ama a esposa dele. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, Deus só não falou que nos amava. Deus mostrou através da sua atitude o quanto ele nos ama. Então essa é a minha visão, né? Que quem ama cuida, que quem ama quer o bem. Realmente, amar é ter atitude. É ter atitude, com certeza. Porque tem muito marido que fala, eu amo a minha esposa, né? Mas às vezes agride a esposa com palavras, até mesmo fisicamente. Ah, eu amo a minha esposa, mas não faz nada por ela. Não ajuda nem dentro de casa, né? Não ajuda. Então, o amor é muito mais, pastor, do que palavras. O amor é atitude. Então, amém. O pastor Jefferson, nós vamos abrir para perguntas, porque nós estamos nos 10 minutos finais aqui da live. Vamos abrir para perguntas. Se você tiver uma pergunta, escreve a sua pergunta aí na live e pergunta para os pastores. Eu vou direcionar as perguntas. A primeira pergunta, eu gostaria que os pastores respondessem de uma forma breve, tá? Respondessem de uma forma breve, que é para a gente não poder demorar muito em relação a isso. Pastor Leandro, a primeira pergunta é da Maria das Graças. Ela está dizendo assim: e quando o marido acha que a mulher é obrigada a trabalhar fora e não aceita que ela fique em casa? Pastor Leandro, quando o marido acha que a mulher tem que trabalhar fora e não aceite que ela fique em casa, como resolver esse problema, pastor Leandro? Então, com um breve entendimento, senhor. Sim. Primeira coisa, um diálogo. O marido conhece Cristo, conhece a palavra? Ele conhece. Então, mostrar para ele na Bíblia que ele é o cabeça, é o provedor da casa. A mulher é a disjuntora. Ela vai ajudar, auxiliar, prover é ele. Então, se a senhora tem condições de ajudar, amém. A senhora quer trabalhar para ajudar, amém. Mas ele é o provedor. Ele vai prover, você vai auxiliar. Quando auxilia, é uma ajuda. Não significa que a senhora tem que fazer. Glória a Deus. Então, na visão do senhor, as mulheres não são obrigadas, mas deve haver um diálogo. Sim. Né? Sim. Amém. Deve ter um diálogo para poder, não, sabe, ver, olha, preciso de ajuda porque é difícil, paga aluguel, água, luz, aquela coisa assim. Então a mulher vai ajudar. Também, se o casal não chegar a uma concordância, né, pastor? É necessário ir até o pastor e pedir uma orientação melhor, né? Exatamente. Com mais tempo. Mas a priori, a princípio, seria realmente essa questão do diálogo, né? Sim. Em nome de Jesus. Tá bom? Tem mais perguntas? Vai enviando a sua pergunta aí. Gostaria que os líderes das igrejas também enviassem alguma pergunta de algum irmão da região, né? Até mesmo aí os pastores que estão conosco, lá de Três Corações, lá de Licínia, lá de Campanha. Quem tiver perguntas, vai fazendo aí em nome de Jesus. Enquanto isso, olha, o Luiz Cláudio Firmino, ele está aqui participando, está mandando as suas mensagens. A Nayara do Jefferson, né? Pastora Nayara, está aqui presente, né? Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos.
Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, né? O Fagner está conosco também, lá de Três Corações. Manda um abraço aí para o Fagner, pastor Jefferson. Meu irmão Fagner, um abraço, viu? Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Amém. Olha, está conosco também o irmão Luiz Nonato. Um abraço, irmão Luiz Nonato. O Silvio, a Ângela Esther Tosetti. Total gratidão a Deus pela existência da minha amada. Varoa valorosa, boa noite, todos os adoradores de Cristo. O Douglas Nunes está batendo palminhas. Lá de Campanha, né, pastor Leandro? O Douglas, Com né? certeza. Ô, Douglas, manda um abraço, Jesus. Forte abraço em nome de Jesus. Manda suas perguntas aí, povo de Deus. Amém. Pastor Jefferson, vou direcionar essa pergunta para o senhor. Conheço casais de denominação diferentes. É possível viverem na mesma fé? Olha a pergunta. Olha, pastor Lucas, né? Cada pergunta abençoada, né? Mas olha só, Deus é um só, né? O Deus Todo-Poderoso. Mas denominações têm doutrinas, né? E cada denominação, cada igreja tem uma doutrina. E às vezes isso pode causar algumas divisões, né? Por exemplo, tem denominações que não têm a doutrina de prosperidade, não acreditam no Espírito Santo, e às vezes um frequenta uma igreja que acredita na prosperidade, que acredita no Espírito Santo, e pode ter conflitos isso, né? Então, viver na mesma fé, a mesma fé em Jesus vive, mas a questão às vezes são as doutrinas, né? Os costumes que pode atrapalhar um pouco a relação. Entendo, é verdade. Várias pessoas estão aqui falando conosco. O pastor Clever, lá de Belo Horizonte, está falando assim, muito, muito forte, muito abençoado, né? Está falando um abraço para todos. Amém, pastor Jefferson. O pastor Clever, um abraço, viu? Forte abraço, pastor. Amém. Manda um abraço aí, pastor Jefferson. Pastor Demir. Um abraço, pastor Clever. Forte abraço, pastor Clever. Amém. O Breno Rodrigues, filho do pastor Ademir, está dizendo: Deus abençoe cada um de vocês, pastores. Live abençoada. Minha mãe, estamos ligadinhos aqui. Olha aí, pastor Ademir. Manda um abraço para a esposa, para o filhão aí. Glória a Deus. Amém. Ó, o ministro Felipe. Amém. Um abraço, ministro Cláudia, que eu amo muito também. Olha aí, já mandou um beijão aí, né? Tá abençoado, hein? O ministro Felipe tá ligadinho. A paz a todos. E a Maria do Carmo Pereira tá dizendo: a paz do Senhor, pastores. Que palavra maravilhosa. Olha que bênção, hein? Glória a Deus. Ela é de Campanha, pastor Leandro? Não deu para ver o nome inteiro? Maria do Carmo. Não. Ah, tá. Ela é nossa querida irmã que está nos acompanhando. Deus abençoe a irmã Maria do Carmo, em nome de Jesus. O Luiz está dizendo: glória a Deus. Que o Senhor abençoe seus ministros, que nos apoiam e nos auxiliam em nossas horas mais difíceis. Glória a Deus. Maria do Carmo é nossa irmã, lá de Licínia. Manda um abraço lá, pastor Demir. Nossa irmã Maria do Carmo. Um abraço, abençoe a senhora poderosamente. Amém, glória a Deus. Olha, vai comentando aí, vai compartilhando, compartilhe para pelo menos 5 pessoas agora, porque vai ajudar muitas pessoas essa live, viu? O Ronaldo Vitor está dizendo: live abençoada, Deus abençoe. Ô Ronaldo, forte abraço, meu irmão. A irmã Daniela, lá de Campanha, está dizendo: ligadinho. A patroa, né? Olha aí, pastor Leandro.
A polícia tá aí, pastor Leandro. Eita, glória! Forte Glória a abraço, Deus. Deus abençoe vocês aí. Amém. A pastora Nayara também está participando, hein? Olha aí, mandou. O senhor está apaixonado mesmo, pastor Leandro. Eita, É o pastor 20 Gerson, anos, manda. pastor. 20 anos, glória a Deus. Ela está falando aqui, pastor Leandro, grande exemplo, pai, marido, filho de Deus e pastor. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Márcio está mandando um abraço, pastores. Um abraço, pastor Márcio. Deus abençoe. Manda aí, pastores, um abraço. Um abraço, pastor Abraço, Márcio. pastor. Deus abençoe aí, poderosamente. A ministra Rosária, Glória a Deus, Deus né? abençoe. O perfil dela está dizendo Reginaldo de Campanha. Um abraço, pastores. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço, Reginaldo, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, Amém. irmão Reginaldo. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. O Luiz Nonato comentou também. Pastor, não chegou uma pergunta aqui para fazer para o senhor ainda. Boa noite, pastores. Forte abraço. Que assunto importante e valioso. O Luiz Carlos está dizendo. Deus abençoe, Luiz. O Breno Rodrigues está dizendo. Está compartilhando em nossos grupos pessoais de Licina ligado e a mulher, minha mãe, do pastor Ademir, está aqui também. O Breno está dizendo, né? Deus abençoe. A irmã Daniela está dizendo, Deus abençoe vocês, pastores. Então, nós vamos terminar a live. Vamos fazer uma oração, né? Nós não fizemos a oração. Hoje nós viemos primeiro para trazer a palavra, agora nós vamos fazer a oração, tá bom? E vai ser uma oração breve, né? O Douglas de Campanha está desejando a paz aí, em nome de Jesus, né? A ministra Cláudia está falando, Deus abençoe grandemente vocês. Vai ser uma oração breve. Eu começo, pastor Leandro continua, pastor Ademir continua, e por último, pastor Gerson vai concluir a oração, tá bom? Feche seus olhos, momento de oração, momento de falar com Deus. Grande Deus, maravilhoso Pai, oramos por cada homem que está, meu Deus, nos acompanhando agora. Oramos pelas esposas, oramos pelo casamento. Pai, que o Senhor responda, meu Deus, o nosso clamor, a nossa oração, a nossa petição. Pai, que a bênção chegue em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Pai, eu uno a minha fé com o pastor Leandro, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nessa mesma fé, meu Deus, em concordância, eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor, entra nessa casa, Pai, visitando este homem, Senhor, meu Deus, este casal, abençoando, vindo de encontro a cada necessidade deles, ó Pai, assim como foi falado, Deus, que o Senhor venha abençoar eles rica e poderosamente nessa mesma fé, nessa mesma unção. Meu Deus, eu uno a minha fé com o pastor Ademir, Deus, para abençoar cada homem que está ligadinho conosco, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Poderoso Deus e o nosso maravilhoso Pai, assim como o faraó enxergou o Espírito de Deus na vida de José, assim todos possam enxergar esse mesmo Espírito sobre a nossa vida, o Espírito de Deus, de inteligência, de sabedoria, meu Pai. Abençoa a vida deste esposo, abençoe a vida dessa esposa, meu Pai. Eu determino a bênção, eu determino, meu Deus amado, toda a alegria sobre a vida desses casais e de todos que assistiram essa live, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Senhor Jesus, confirma todas essas bênçãos que foi liberadas aqui nesta noite sobre a vida desse marido, Senhor, e que a partir de agora, Senhor, eles possam viver uma nova história, uma nova conduta. Nós abençoamos todos os casais agora, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor os ajude a cumprir
aquilo que a tua palavra diz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, de uma maneira rica, de uma maneira abundante. Eu desejo aqui a todos que a presença de Deus ilumine a vida de todos, tá bom? O irmão Luiz Carlos, né? O pastor Luiz Carlos está dizendo, boa noite, meu genro, pastor Jefferson. Forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, pastor Jefferson, as considerações finais do senhor, um abraço para o sogro, em nome de Jesus. Um abraço para o meu querido, amado sogro, né? Deus abençoe muito a sua vida. Sou muito feliz por ter o senhor, né, na minha vida, tá bom? Olha, pastor Lucas, foi um prazer. Olha que momento maravilhoso. Foi muito bom demais poder estar com os senhores aqui, compartilhando a palavra de Deus. Amém. Pastor Leandro, as considerações finais do senhor. Amém, glória a Deus, Deus abençoe a todos, obrigado pastor Lucas, pastor Jeff, pastor Ademir, por compartilhar com vocês essa palavra, bênção de fé. A todos aqui, eu deixo o meu forte abraço do pastor Leandro aqui de Campanha, e a todos os homens, seja esse homem que vence, segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Ademir, considerações finais do senhor. Amém, pastor Lucas. Primeiramente, Deus abençoe o senhor por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus pela vida dos que participaram dessa live, em o nome de Jesus, e um forte abraço para todo mundo no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Ficamos por aqui e que Deus te abençoe. Comente, compartilhe, envie para todos os amigos em nome do Senhor. Um abraço dos pastores. Que Deus te abençoe. Ilumine a sua vida em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe.